Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos iniciar a nossa nova unidade, tá certo? Um novo capítulo, continuando as nossas discussões sobre a liberdade. E dessa vez nós vamos aí relacionar esse tema, a liberdade, com a convivência, a liberdade de conviver com outras pessoas. Como é conviver com pessoas diferentes, em lugares diferentes, enfim, decidir como conviver, tá certo? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês, logo no início, na página 3, e a gente já inicia aqui a nossa aula em viver com. Então, quando chegamos a este mundo, somos recebidos por nossos familiares, vizinhos e amigos de nossa família. Com o tempo, né, as relações com essas e outras pessoas, elas revelam-nos a importância e os desafios de conviver. Ou seja, o significado é viver com os outros. Conviver tem esse significado, viver com os outros. Sabemos que viver, conviver, enfim, se relacionar com outras pessoas que são totalmente diferentes de você é algo bastante complicado. Isso requer uma organização. Então, em meio a esses desafios, deparamos-nos com regras que muitas vezes contrariam nosso desejo de liberdade. Regras que já existem antes mesmo de nascermos ou que vão surgindo no decorrer de nossa vida. Nem sempre gostamos delas, mas frequentemente sentimos-nos obrigados a obedecer a elas a fim de evitar punições. Para garantir essa organização em que eu falei para vocês, que é extremamente necessário para que se tenha uma boa relação com outras pessoas, é preciso também que hajam regras. As regras em que cada pessoa estabelece as suas, cada grupo, cada local, existem as suas próprias regras, mas é preciso que existam, porque são elas que mantêm uma organização dessa convivência. E diante disso, já que alguém de vocês, né, já se perguntaram por que existem essas regras e também as leis, lembrando que regras e leis são diferentes. As regras, elas são normas de conduta que foram combinadas ou estabelecidas e devem ser seguidas em determinados locais ou situações de acordo com os costumes. Ou seja, as regras elas podem variar, elas podem mudar de acordo com o grupo ou com as pessoas ou com o local, enfim, elas podem variar. São combinados, são acordos que essas pessoas fazem. Já as leis, não. As leis são regras elaboradas pelas autoridades, prevendo direitos, deveres, proibições e punições para os membros de uma comunidade. Ou seja, são leis que foram criadas por pessoas, por instituições superiores e que todos devem seguir de maneira igual. As regras não. As regras, elas podem mudar e elas podem ser aplicadas de diferentes formas. Já as leis não, elas devem ser aplicadas de forma igualmente para todas as pessoas que estão ali, que convivem com elas. E por que a gente deve respeitar, né? Qual a diferença entre elas? Ou ainda por que algumas pessoas elas detêm autoridade para exigir a nossa obediência? Essas são perguntas que podem provocar em vocês algumas reflexões em mais diversos períodos e lugares, inclusive em filósofos. Outros filósofos já se questionaram a respeito dessa organização, da necessidade de haver regras por meio da nossa convivência. Então, aqui embaixo, eu coloquei aí no slide para vocês, vocês vão ver aí exemplos de regras e leis. Por exemplo, no lado esquerdo aí, no canto esquerdo, vocês vão ver uma regra. A pessoa, esse homem, ele está punindo esses dois
essas duas pessoas e vão ficar sem celular. Isso é uma regra dele em particular, é algo que ele criou para punir aquela pessoa e que as pessoas devem obedecer, pelo menos eles dois. Já a outra, o exemplo aqui é uma lei. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com valor de multa previsto e o motorista perde 7 pontos na carteira de habilitação. Ou seja, todos os motoristas, de modo geral, todos devem seguir essas leis. Eles devem obedecer aí essas leis, não devem avançar no sinal vermelho, por exemplo. Então, é uma lei que serve para todas as pessoas de forma igual. A regra antes aqui, que eu falei, não. Cada um prevê a sua e cria a sua de forma individual, tá certo? É só um exemplo para vocês entenderem melhor. E, como eu falei para vocês, alguns filósofos eles já buscaram entender um pouco sobre como nós podemos viver ou conviver com outras pessoas em sociedade de forma organizada, sem que haja nenhum tipo de conflito, que a gente consiga viver em harmonia. Então, um deles foi o Protágoras. Antes das mais antigas reflexões filosóficas, né, de que temos notícia, ou seja, antes que os filósofos passassem a criar suas teorias de forma mais racional, buscando mais a razão para criar esses questionamentos, já existiam outros tipos de reflexões, de questionamentos, outras histórias. E essas eram os mitos e as lendas. Então, para explicar ou justificar algum aspecto da realidade, outros filósofos, outras pessoas utilizavam dos mitos e também das lendas. Então, muitas dessas narrativas, elas descreviam de maneira simbólica as origens de algo. Porém, com o surgimento da filosofia, novas formas de raciocínio e investigação da realidade, elas foram utilizadas. Existe aí uma mudança, como vocês já devem ter estudado, na forma em que passou a raciocinar, passou a investigar a realidade. Então, principalmente a partir do surgimento da filosofia, dos filósofos, que buscavam aí respostas, né, coerentes à maioria das dúvidas humanas. Ainda assim, muitos filósofos eles empregaram alegorias para tornar as suas ideias mais claras. Ou seja, mesmo utilizando da razão de forma mais racional, de raciocínios e investigações mais racionais, para explicar suas teorias, eles também buscavam ideias, espécies, né, de alegorias para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que eles estavam falando. E as alegorias, elas são as histórias que se valem de imagens e símbolos para representar algo. Em alguns casos, esse tipo de narrativa ele é utilizado pelos filósofos se assemelhavam aos antigos mitos, chegando a mencionar certos personagens mitológicos, e isso ocorreu, por exemplo, entre alguns pensadores gregos, assim em uma das obras de Platão, que viveu no século V, que vocês sabem que foi o grande discípulo do filósofo Sócrates. Encontramos entre esses pensamentos de Platão, né, entre esses escritos, uma alegoria que tem o objetivo de ressaltar os princípios fundamentais para a convivência social. E essa história, né, essa alegoria em que ele conta, vem justamente desse pensamento do Protágoras. Então, segundo Platão, essa alegoria ela foi contada pelo filósofo Protágoras, um famoso pensador que viveu algumas décadas antes do Platão, atuando como uma espécie de professor que ensinava os jovens a participar de debates públicos e decisões políticas da cidade. Então, lembrando que a palavra política, ela vem da palavra polis, que significa uma comunidade organizada, tá certo? Então, na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, os assuntos
que eram envolvidos aí, aliás, os assuntos destinados aí à cidade, por exemplo, eles eram debatidos em praça pública. Todos aqueles que fossem considerados cidadãos podiam participar dessas decisões políticas em meio a essa praça pública. Então, eles opinavam, eles participavam dessas decisões políticas e, consequentemente, dessa organização política, dessa organização de conviver com outras pessoas, de uma convivência social. Então, como vocês podem perceber, lá atrás, desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, em que as pessoas já possuíam as suas organizações, as suas decisões políticas, com o intuito de promover uma organização entre as pessoas. O Protágoras, ele conta, por meio dessas alegorias, como poderia ter surgido aí essa organização entre as pessoas. Eu não vou ler tudo, tá certo? Mas eu quero que vocês leiam, tá? Aqui na página 4 e a página 5 até aqui o segundo parágrafo, tá certo? Então, aqui ele vai contar um mito, uma alegoria, em que ele explica um pouco sobre como surgiu essa espécie de organização das pessoas, tá certo? Então, para resumir, as pessoas foram destinadas aqui o fogo, que representava a inteligência e as artes características da civilização. Então, quando Zeus estabelece aí a função para uns dois irmãos decidirem como cada ser vivo o que cada característica de ser vivo possuiria, para o ser humano restou aí o fogo, que representava, dentro dessa cultura grega, a inteligência e as artes características da civilização. Então, com o fogo, ou seja, né, os seres humanos eles puderam afugentar as feras, cozinhar seus alimentos, além de transformar barro em construções, metais em armas e também confeccionar objetos úteis. Mesmo assim, eles viviam isolados, pois não detinham a sabedoria política, ou seja, a arte da convivência social organizada. Então, mesmo em meio a todos esses artifícios em que apenas o ser humano possuía, eles ainda não tinham a convivência social, a capacidade de conviver socialmente. Não existia essa organização. E aí, por meio desse mito, né, dessa história, então, quando se aproximavam uns dos outros, eles envolviam-se em disputas e violências, correndo aí o risco de desaparecerem. E para evitar que os seres humanos entrassem em tantos conflitos a ponto de desaparecerem, os Zeus, que faz parte dessa cultura grega, né, grega antiga, ele determina a um desses deuses que levasse o respeito e também a justiça à humanidade, distribuindo aí a todos os indivíduos para que convivessem de forma organizada e pacífica, ou seja, para que haja uma boa convivência com outras pessoas, é preciso que, primeiro, exista a justiça, o respeito uns com os outros, né? Para que a gente consiga, então, conviver em sociedade. Então, mesmo sendo aí uma história bem antiga, um mito, enfim, é algo que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, porque o respeito e a justiça são elementos primordiais até hoje para que haja essa boa convivência, para que a gente possa conviver harmoniosamente com outras pessoas, tá certo? Então, o mito vocês podem ler aí completo para vocês entenderem direitinho como foi que ocorreu essa divisão aí, tá certo? E na próxima aula a gente continua essa discussão essa convivência dos seres humanos, né, das pessoas, vamos dizer assim, com o filósofo Thomas Hobbes, tá certo?
Vocês já estudaram um pouco sobre esse filósofo, eu não estou enganada. E nessa unidade nós vamos rever um pouco do pensamento dele aí em uma outra perspectiva, tá certo? Então, a aula vai terminar por aqui. Se vocês não entenderam, vocês deixem as suas dúvidas no chat, tá certo? E até a próxima aula. Até mais.